Olá, meus irmãos, minhas irmãs, tudo bem? A paz do Senhor, quem vos fala é o pastor Rodrigo Venerando. Vocês já ouviram aquele ditado que uma mentira falado 1000 vezes se torna verdade? Então, hoje nós vamos falar sobre quem fundou a Igreja Católica. Foi Jesus Cristo ou é uma invenção de Constantino, o grande imperador? Já vou deixar uma dica, não foi nem Jesus e nem Constantino. Antes de darmos continuidade a este vídeo, eu quero convidar você aí, que ainda não se inscreveu no nosso canal, a se inscrever, deixar também o seu comentário, compartilhar o link do nosso canal com seus amigos, através das suas páginas de relacionamento. Também você pode estar nos seguindo aí nas páginas do Facebook, do Instagram e também no Twitter, viu? Estamos levando a palavra de Deus. Queridos, vamos lá. Então, como vos falei, aquele ditado que nem uma mentira repetida 1000 vezes torna-se verdade. Quando, na verdade mesmo, uma mentira repetida 1000 vezes não vira verdade para quem se mantém lúcido. E sobre essa questão da igreja, vocês sabem que muitos anos a Igreja Católica ela sustenta essas seguintes argumentações. Então, queridos, e dentro dessas argumentações, eles afirmam que todas as igrejas que não são católicas, eles as consideram até mesmo como seitas. Agora vejam bem, o que a Bíblia e a história diz a respeito da Igreja de Cristo e o que a história diz a respeito da existência da Igreja Católica. Eles dizem que, olha que interessante, o Catecismo da Igreja Católica, certo? Ele fala assim, que o Senhor fez São Pedro fundação visível da sua igreja. Ele confiou a ele a chave da igreja. O bispo da igreja de Roma, sucessor de São Pedro, é o chefe do colégio dos bispos. Né? Vocês sabem, então, que muitos anos eles trazem essa ideia que Jesus fundou a igreja deles, apoiado também em Mateus capítulo de número 16, no seu versículo de número 17, quando Jesus fala: tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Depois, versículo 18 e 19, dando sequência, ele vai dizer que ali tem dois primados, né? Tem a questão da origem da igreja de Cristo, que é a igreja católica, fundada sobre Pedro, e tendo Pedro como o Papa, e também lançando ali a ideia do sacramento da confissão, certo? A quem perdoar o pecado seria o perdoado. Essa é a doutrina romana que há século eles têm pregoado e usando dessa doutrina para desqualificar a existência da igreja evangélica. Tem até o hábito de dizer assim, ó, pergunta para o pastor quem fundou a sua igreja, mais ou menos assim, ó. Aí a pergunta é, ok, o que é a igreja, certo? O que é a igreja? Primeiro, sabemos que a igreja ela não é meramente uma instituição, ela é um organismo, um corpo vivo. E essa igreja ela está constituída na pessoa de Cristo. Quando Pedro fala, tu és Cristo, o Filho de Deus vivo, então é sobre essa resposta, sobre essas palavras, sobre o Cristo, o Filho de Deus vivo, que a igreja está edificada. A mesma foi inaugurada já no Pentecostes, surgiu no Calvário, ao lado de Cristo, né, quando foi perfurado, e foi proclamada, anunciada antes da fundação do mundo. Agora, a respeito da ideia do catolicismo, ser a verdadeira igreja fundada por Cristo, está baseado nesse texto de Mateus, como também ele diz que os próprios documentos da igreja provam isso. Por exemplo, eles utilizam o documento ali, a carta de Santo Inácio, que assim eles chamam, né? É a Paz Mirnense, e eles dizem o seguinte, essa carta ela é datada ali no segundo século, no início do segundo século da igreja, que diz assim, onde está o bispo, aí está a comunidade. Assim como onde está Cristo, Jesus, aí está a igreja católica. Agora, o que eles não ensinam? Que esse documento não fala de uma igreja institucional, mas fala sim do termo católico, certo? Porque quando os pais da igreja citavam católicos, eles não tendenciavam em nenhum momento citar Roma com exclusividade, mas trazer o seu termo, né? Que é católico igual aquilo que é conforme
um todo. Mais ou menos o termo que muitos evangélicos também usam. Onde tiver um lavado e remido do sangue de Jesus, ali está a igreja. E a interpretação de Pedro, né, de Mateus sobre Pedro, lá em Mateus 16, 18, eles dizem que os pais da igreja traz essa ideia, muitos nomes que eles utilizam. A história não diz isso, certo? A história não diz isso. Se você pegar a história da igreja, os patriarcas, no caso, patrísticas, eles nunca consolidaram que Pedro tivesse essa primazia. Então, foi Constantino que fundou a igreja? Cara, também não. Né? Porque aí muitos evangélicos, muitos de nós falam assim, no ano 313 houve um decreto. Não houve decreto em 313, por quê? Porque já tinha um decreto de 311, dando liberdade de cultos, certo? Os cristãos, durante os 3 primeiros séculos, muito perseguidos, e agora eles começam, como outras religiões do Estado, ter liberdade de culto. Onde que Constantino entra? Ele entra no ano 311, ele vai convalidar esse dito, né, esse decreto. Agora, no ano 381, aí sim, você tem um decreto oficializando a igreja, no caso a igreja agora de Roma, na igreja católica, como a igreja oficial do Estado. Pode analisar que dali para frente, que nasce tudo o que você conhece de doutrinas, dogmas e tradições da igreja católica. Algo que muitos, se você pegar a Bíblia e a história da igreja, não se tinha prática. Culto à imagem, culto aos santos, o panteão que foi substituído por dia de todos os santos, certo? Foi começando a surgir depois aí uma mistura de cristianismo e paganismo, tá certo? Então não foi Constantino que fundou, que inventou a igreja católica, como também não foi Jesus que fundou a igreja católica, mas a igreja de Cristo, ela vai além de uma prática institucional. A igreja de Cristo, ela é um corpo místico, ela é muito mais invisível do que visível, muito mais espiritual do que material, ainda que tenha importância a igreja visível, a igreja local, tá bom? Vai vir mais assunto como esse, uma breve, manda aí sua pergunta no comentário, estarei à sua disposição. Que Deus abençoe!